Bem-vindos a mais uma aula do Sanarflix. O tema de hoje é insuficiência cardíaca descompensada. Nessa aula a gente vai falar na parte inicial de conceitos mais básicos, como a definição, epidemiologia, a fisiopatologia do quadro e o quadro clínico principal. E na parte final da aula a gente vai falar sobre o perfil clínico hemodinâmico, que é fundamental para a gente entender o tratamento dessa patologia. Então, discutindo alguns conceitos básicos, o primeiro é que eu posso ter uma insuficiência cardíaca crônica que teve uma descompensação aguda. Então, o paciente sabidamente já tem insuficiência cardíaca, ele já faz o tratamento e por algum motivo ele descompensa. Porque eu posso ter também uma IC nova, aguda nova. Então, o paciente não sabia que tinha insuficiência cardíaca e é a primeira vez que ele descompensa. Por que é importante essa diferenciação? Porque, geralmente, o que é crônico, que descompensou, ele tem a tendência de ter mais congestão direita, ou seja, mais edema. E os sintomas se desenvolvem mais lentamente, lenta e gradualmente. Já a IC aguda nova, os sintomas são mais rápidos para se desenvolver e o que predomina são sintomas de congestão pulmonar. Então, a dispneia é o que predomina nesses quadros. É importante também entender que tem a diferença na classificação entre a IC com fração de ejeção reduzida, que é aquela que tem fração de ejeção menos de 40%. Esse diagnóstico é feito por algum exame como o ecocardiograma para ver a força de contração. Ou eu posso ter uma IC com fração de ejeção preservada, aí a fração de ejeção acima de 50%. E sempre a gente tem que buscar um fator de descompensação. O que é isso? É alguma situação que levou à descompensação e a gente vai ver quais são os principais nessa aula. A IC descompensada é uma doença muito importante porque ela é prevalente. Olha só, mais de 190 mil internações por ano no Brasil, esses dados são brasileiros, e desses tem uma mortalidade intra-hospitalar de 13%, ou seja, é muito alta. Mais de 20 mil pessoas vão morrer por ano no Brasil por insuficiência cardíaca descompensada. Além disso, dentre as causas aí, a mais importante é a crônica que descompensou, ela é mais comum do que uma aguda nova. E a gente tem muitas reinternações. O paciente interna e aí no próximo mês quase 70% vai reinternar de novo, porque geralmente esses pacientes não têm um acompanhamento adequado ambulatorialmente. Depois que tem alta, ele tem que voltar rapidamente em consulta para ajustar as medicações. Isso, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. Quanto às etiologias, as mais importantes, como no mundo, é a isquêmica, né, que é infarto ou síndromes coronarianas agudas, e a causa hipertensiva. Então, isso é responsável por quase metade aí das causas. Das outras causas que a gente tem aí, tem a cardiomiopatia dilatada, que às vezes não tem uma etiologia específica. As causas valvares, é importante no Brasil, porque aqui a gente tem muita febre reumática ainda, que causa doenças mitrais e aórticas, então essa causa no Brasil ainda é importante. Além da doença de Chagas, que não é comum em outros países, como Europa e Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda é bem importante. E entre outras causas aí, como alcoólica e causas genéticas, mas as principais, isquêmica e hipertensiva. Em relação aos fatores de descompensação, o mais comum de acontecer é a má adesão ao tratamento. Então, o paciente exagera no líquido, exagera no sal, não toma as medicações, que geralmente são muitas medicações, ele não toma de forma adequada. Essa é a principal causa. Entre outras causas que a gente pode intervir, sempre pensar em isquemia, então avaliação e síndromes coronarianas, infecções em geral, como infecções pulmonares, gastrointestinais e urinárias, arritmias, aí tanto TAC quanto bradiarritmias. A hipertensão mal controlada também é uma causa muito importante, então picos hipertensivos podem causar descompensação, e uso de algumas drogas e medicações. De drogas, o álcool é o mais comum, e de medicações anti-inflamatórios, porque pacientes têm dor no dia a dia, e se ele usa um anti-inflamatório não esteroidal, ele pode descompensar a insuficiência cardíaca dele. Por isso a gente recomenda que use só analgésicos simples, como a dipirona e o paracetamol. E aí tem uma outra infinidade de causas, como o TEP, anemia, mas as mais importantes que a gente sempre tem que lembrar são essas: isquemia, infecção, arritmias e a hipertensão mal controlada, que são as principais. A fisiopatologia está relacionada inicialmente com um fator causal, que é o fator de descompensação. Como eu acabei de falar, isquemia, hipertensão mal controlada, ou mesmo uma arritmia. Esse fator causal vai levar à redução do débito cardíaco.
Quando eu tenho redução do débito, o que acontece? Eu ativo aqueles sistemas de compensação. São eles principais: o sistema simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e vasoconstritores periféricos. O efeito disso inicialmente é bom. Por quê? Eu vou levar a um aumento da pré-carga, porque eu retenho água e sódio, um aumento da pós-carga por conta da vasoconstrição, e o sistema simpático nos receptores beta-adrenérgicos do coração leva a um aumento de cálcio intracelular e aumenta a força de contração. Tudo isso, numa fase inicial, vai levar ao aumento do débito cardíaco. Então, eu consigo compensar inicialmente se eu conseguisse retirar o meu fator causal. Se ele fosse eliminado, isso seria muito bom. O problema é que, na maioria das vezes, isso não acontece. Quando isso não acontece, eu continuo tendo o fator causal ali, vai reduzir o débito cardíaco novamente, e aí vai ativar novamente todos esses sistemas. Isso vira um ciclo vicioso, porque quando eu ativo muito esses sistemas de compensação, eu vou acabar levando ao quê? Ao aumento excessivo da pré-carga, e lembrando ali do mecanismo de Frank-Starling, se tem muito retorno venoso, as fibras dilatam demais, esticam demais, elas perdem o contato actina-miosina e eu deixo de fazer uma contração adequada. Além disso, o aumento excessivo da pós-carga é muita força contra a qual o coração tem que ejetar. Isso também prejudica a dinâmica de contração. Além disso, no longo prazo, né, a ativação desses sistemas leva a fibrose, remodelamento cardíaco e diminui a contração. Então, por esse motivo, diminui a contratilidade. Eu tenho que eliminar o fator causal. Se eu não eliminar, os sistemas de compensação vão acabar gerando um ciclo vicioso que vai levar à piora da dinâmica de contração. Então, a base aí da fisiopatologia é retenção de água e sódio e vasoconstrição por ativação daqueles mecanismos, simpático, renina-angiotensina e dos vasoconstritores periféricos. A retenção de água e de sódio leva a sinais de congestão, como a gente vai ver. Já a vasoconstrição leva ao aumento da resistência vascular periférica. Tudo isso é para tentar manter o débito cardíaco adequado. Isso pode ser suficiente, então eu posso ter uma IC descompensada que ainda consegue manter o débito, apesar do paciente estar hipervolêmico, congesto e com aumento da resistência vascular periférica, mas em algumas situações mais extremas, mesmo com tudo isso, eu não consigo manter o débito cardíaco. Ele pode se apresentar com um débito cardíaco reduzido, como a gente vai ver no quadro clínico.